Vamos começar nosso estudo? Olha só. Primeiro eu quero falar sobre a definição de Deus. Definição de Deus não, uma definição de Deus. Se alguém perguntasse para falar para você assim, você pode definir a Deus? Não, ninguém pode definir a Deus. Por quê? Definir a Deus quer dizer que você colocou Deus, um Deus ser eterno, e você sendo finito, um ser infinito, sendo que você é finito, um ser todo poderoso e você limitado. Imagine você tentar definir um ser desse. Então ninguém consegue definir Deus. Você consegue dar uma definição, quer dizer, uma possível definição para tentar alcançar o máximo de características possíveis que você achar que possa estar envolvidos. E eu gosto muito dessa definição do teólogo Langston, que diz o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo. Então, só podemos falar da existência de Deus se nós trouxermos uma compreensão acerca de Deus, ok? Então, olha só, Deus é um ser espiritual. Jesus Cristo falou, Deus é espírito. E o que importa é que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok? Então, esse Deus santo que cria e sustenta tudo, né? Ele existe, de fato. E quero trazer duas evidências hoje, evidências da existência de Deus. Que amanhã, né, eu vou continuar trazendo evidências. A primeira evidência é a existência do universo. O universo é uma evidência clara da existência de Deus, não é? Então, sendo o universo uma evidência clara da existência de Deus, o que nós podemos dizer sobre isso? Primeiro eu quero dizer que em relação ao universo, que o universo sendo formado de átomos, e você sabe, quando se fala do Big Bang, por exemplo, que explodiu lá, era um lugar de energia concentrada, eu fico pensar, que tipo de energia é esta? Afinal de contas, se a matéria é formada de energia, e cada matéria tem a sua composição de seus átomos diferenciados, são 92 átomos diferenciados, será que essa energia que estava lá, né, no Big Bang, era só um tipo de energia? Ou como é que poderia coexistir ali energias de átomos diferenciados? Eu acho meio difícil, né? Como é que uma unidade pode dar origem à diversidade? É meio complicado, né? Agora preste bem atenção. Como é que átomos que não pensam, né, que átomos que são surdos, são mudos, não têm poder de comunicação, consegue se organizar e formar a matéria diversas, formar plantas diferentes, formar seres diferentes? Como é que algo que não é um ser, pode construir seres, né? Então, se eles não têm poder de criar, eles não têm poder, e falando de criar, quando eu já falei em relação à questão da palavra criar, lá de Gênesis, que é uma palavra usada exclusivamente para Deus, no Velho Testamento, a palavra bará, criar. Deus pode ter o poder de trazer as coisas à existência do nada. O que não existe passar a existir. Não precisa de matéria nenhuma para poder criar alguma coisa. Deus do nada cria, ok? Voltando ainda às questões do átomo, como é que o átomo conseguiu se organizar de forma simplesmente aleatória, sem usar inteligência, se organizar ao ponto de formar seres formados de matérias diversificadas, como um animal, como qualquer, e chegar até nós, seres humanos inteligentes, um ser inteligente formado por acaso, ao resultado, a revelia de uma evolução que as pessoas até hoje não conseguiram provar,
né? Apesar da biologia estar toda organizada, baseada na teoria da evolução, e essa organização ajuda muito a compreender todo o sistema da natureza, entendeu? Mas a evolução em si de Darwin não merece crédito da minha parte e de muita parte de gente aí. E sabe, tem uma outra teoria até melhor, mas em relação à criação, eu ainda fico com a criação. Eu ainda fico com a criação. Então preste bem atenção. Eu posso dizer para vocês que o universo ele é tão grande que precisa de algo muito poderoso, mais poderoso do que ele para poder formá-lo. Isso só Deus. O universo também é complexo, uma complexidade incrível, e só alguém que tem uma inteligência muito maior poderia ter para poder organizá-lo, para poder sistematizá-lo. O universo ele é tratado, ele é analisado matematicamente em muitas coisas, né? Então o que acontece? Como é que algo que é analisado matematicamente, né, e com várias outras ciências, existe ao léu? O universo, para poder funcionar, precisaria de um legislador, alguém que pudesse fazer leis da natureza que viesse a funcionar. Então imagine só você, se precisa de um legislador, de leis, precisa de um legislador. E essas leis é que mantêm a natureza funcionando. Por exemplo, como é que água você derrete, você congela a água e na hora de derreter, voltar ao estado líquido, sempre se repete a mesma coisa, porque existem leis da natureza que dizem que vai acontecer exatamente isso. Agora imagine se não existissem essas leis que mantivessem a estabilidade de todos os fenômenos da natureza. De repente, quando o gelo da água congelasse, e ao derreter não seria mais água, seria suco de limão, por exemplo, poderia ser ácido. Como é que o universo poderia ser analisado e compreendido e existir vida se não houvesse leis que o mantivesse, se não tiver alguém que sustente tais leis? E esse alguém, meu amigo, é Deus. Deus cria, Deus sustenta, Deus organiza, Deus mantém o universo funcionando. O universo não é uma bagunça. O universo é formado de princípios e de leis. E eventos diversos podem acontecer, né, baseados exatamente nesse sistema de funcionamentos de leis. É claro, é evidente que vários acontecimentos podem ser projetados pelo homem. Olha só, ainda mais, vamos continuar. Como é que um universo inteligente, como já falei, complexo, pode surgir se não for através de uma inteligência muito maior? Assim é Deus. Deus existe e o universo é o reflexo da existência de Deus. Continuando a nossa segunda evidência, a última de hoje, né? Nós vamos dizer em relação à história. Em relação à história, nós notamos que se você observar, sempre no meio dos historiadores, toda a civilização antiga fala a respeito ou se levanta questões da existência de um ser superior. Não importa como, se ele compreende que é o Sol, ou que é a Lua, ou que é um animal, ou que é um outro ser, com outro nome qualquer, né? Que ele creia, mas o sentimento, essa fé dentro do ser humano na existência de um Deus, isso facilita, isso indica de que essa crença universal é uma evidência clara em Deus, né? Mas não apenas isso. Como é que seres humanos da atualidade, convivendo com alta tecnologia, como a de hoje, como eu estou usando essa tecnologia aqui, continua ainda crendo na existência de Deus? Porque existem filosofias e existem pensadores com argumentos para poder tirar essa fé de todo mundo e não consegue tirar, meu amigo. Não consegue tirar. Por que isso?
porque está dentro do coração do homem. O homem foi feito por Deus. E aqueles que conseguem arrancar isso, lembrando que a religião nunca precisou de provas ou da evidência da existência de Deus. Antes de se falar nisso, a religião já existia. Mas nós fazemos questão de trazer essas evidências e vou trazer outras evidências. E é para isso, meu amigo, que existe a teologia, né? A teologia é uma ciência que traz um sistema organizado, uma ciência que trabalha em cima de uma revelação, né? E explica e traz uma organização do pensamento, assim como muitas vezes a filosofia que traz a sua organização, ok? Até a próxima aula!